aqui talvez já não abriram igreja e já fechou, né? E eu quero dar um conselho, principalmente para os que abriram o ministério agora. Não saia abrindo igreja para tudo quanto é lado. E espere os 14 anos da tua vida. Glória a Deus. Espere o momento certo para fazer isso. Espere a hora certa para fazer isso. Eu abri muitas igrejas no começo do meu ministério. Fui fechando todas essas igrejas, né? Mas isso foi o que aconteceu comigo. Agora, o apóstolo Paulo, ele então espera 14 anos. Após os 14 anos, nesse interim, ele foi buscar o conhecimento, ele foi orar, ele foi se capacitar, ele foi se preparar para fazer isso. E é isso que esses pastores estão fazendo aqui. Eles estão buscando conhecimento, eles estão buscando novas formas de engrandecer cada vez mais a obra do Senhor na terra e o reino de Deus, e dessa forma continuar contribuindo, sendo partícipes do crescimento da obra missionária do Senhor na terra. E eu quero parabenizar por isso mais uma associação que se abre. Mais uma associação que se abre. Como falou aqui o bispo, esqueci o nome dele, né? O nosso pastor que é do Conselho de Ética, é o pastor Josias, né? Não é fácil a gente liderar rebanho. Pior, mais complexo é a gente querer liderar líderes que são formadores de opinião, que são homens que têm um conhecimento mais profundo da palavra, que são mais cheios de vivência e de experiências, que são mais sofridos. É mais difícil, né? E que são líderes, porque não é fácil você ser líder de líder. Você tem que saber ser líder de líder. Mas não é impossível ter uma associação, uma convenção que verdadeiramente funcione. Eu vinha comentando com a Bispa Laura e seu esposo, o Bispo Adalberto, que vão ter muitas guerras. E quando começar a crescer, vai ter muitas brigas. O inimigo vai tentar separar esse grupo. Mas tem uma forma de amenizar isso. É montar logo um projeto de jejum, de oração e de consagração para que esses ministros se consagrem e assim eles possam neutralizar toda a retaliação do inferno contra este conclave, contra esta associação episcopal, associação de pastores. Louvado seja Deus. Agora Paulo então, ele já está exercitando e exercendo o seu chamado. Ele chega então em um lugar em que a igreja estava sendo polarizada do líder. E o que é isso? As pessoas estavam não mais indo à igreja por causa de Jesus, mas estavam se deixando levar pelos líderes. E hoje nós podemos observar, irmão, que a igreja desta geração, ela tem essa tendência de forma errada e equivocada a trazer os seus fiéis para si e polarizar a igreja em si. Mas eu tenho certeza que quando eu olho e vejo um grupo de pastores se reunidos, eu tenho certeza que a última coisa em que eles estão pensando é polarizar essa igreja para algum líder. Não, o que eles querem é reunir todas as igrejas e polarizar em um único nome, que é Jesus, e é o centro da igreja e de todas as coisas. E eu tenho certeza que esta associação, ela não vai polarizar ou deixar-se polarizada, mas ela será cristocêntrica. Cristo será o centro desta associação, porque quem quer polarizar não cria uma associação. Quem quer puxar para si não chama outros pastores. E louvável é a atitude de vocês. Agora, quando Paulo chega aqui em Coríntios, ele encontra uma associação de pastores para cuidar da rebelde, isso é muito importante. uma igreja carregada de pecado e uma igreja polarizada do líder. Glória a Deus. E por que essa igreja é tão cheia de pecado? Porque a igreja que se deixa polarizar-se por dogmas, a igreja que deixa polarizar-se por costumes, por pensamentos humanos, certamente ela será uma igreja cheia de pecado.
chega de problemas. A santidade desta igreja vai estar arranhada, vai estar manchada, mas a igreja que é polarizada no Evangelho, que é pautada nos ensinamentos de Cristo, esta igreja será a igreja que Tiago menciona, aleluia, que é a igreja sem mácula, que é a igreja sem ranhuras, que é a igreja sem mancha, que é a igreja, aleluia, que agrada ao Senhor, a igreja que se deixa polarizar-se pelo Evangelho, pela palavra. E mais uma vez, quando eu olho pastores querendo se reunir, juntar forças, eu olho isso com muita admiração. Quero dizer que vocês são pessoas admiráveis. Louvável a atitude de vocês de quererem se juntar e deixar as diferenças doutrinárias de lado e se fortalecer e unir forças para combater o inferno, o diabo e os seus assédios. Parabéns para vocês. Agora, Paulo ele diz então na segunda epístola, ele olha para aquele povo e ele diz assim: olha, vocês são para Deus como um bom cheiro de Cristo. Outro dia eu estava ouvindo alguém falar que quando nós, pastores, nós passamos em algum lugar, nós deixamos o nosso rastro, né? A gente deixa o nosso rastro. Você que recebe a visita do seu pastor na sua casa, quando ele sai, parece que tudo ficou novo, tudo ficou diferente, tudo ficou mais leve, né? Tudo ficou mais suave, né? A gente deixa o nosso rastro. Você que recebe a visita do seu pastor na sua casa, quando ele sai, parece que tudo ficou novo, tudo ficou diferente, tudo ficou mais leve, né? Tudo ficou mais suave. E o que é isso, irmão? É porque nós, discípulos do Senhor, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Aonde nós estamos, nós fazemos a diferença. Aonde nós estamos, nós somos o sal, nós somos a luz. É por isso que Paulo ele diz, que nos descreve, nos compara e diz que nós somos o perfume de Cristo na terra. Pastores da terra, sejam ou continuem sendo esse perfume de Cristo na terra. E por onde vocês passarem, que vocês deixem gravado nos corações a marca de Cristo e o bom perfume que exala e apregoado e impregnado nas narinas e nas mentes das pessoas. Eu acredito muito que vocês são o início de todo esse movimento de avivamento que está prometido para ser derramado aqui no Brasil. Agora, Paulo ele diz mais. Ele diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz, vejam como que a palavra é atual, porque o verbo fazer está no presente. E diz assim: é graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Não tem pastor se ele não buscar o conhecimento. Ele tem que buscar o conhecimento e juntar-se e unir-se, formando uma associação, é também estar buscando conhecimento para que assim possamos granjear vitórias. Eu quero profetizar para esta associação, profetizar que vocês não apenas busquem fazer ações de cunho social, mas fazer ações também de cunho evangelístico e fazer ações também de cunho educacional e formar discípulos, montar uma escola de profetas, montar uma escola de discípulos, montar uma escola de teologia, porque na visão de Paulo nós também emitimos e exalamos o perfume do conhecimento. Nós temos que buscar esse conhecimento. Eu tenho certeza que aqui deve ter professores de teologia, deve ter mestres aqui e buscarmos esse conhecimento. Porque, como diz o apóstolo Paulo, nós somos como se fôssemos semideuses. Você já imaginou um negócio desse? Você se olhar
julgado como semideuses. É por isso que muitos se aproveitam disso, né? E tentam polarizar a igreja em si. Não, não. A igreja de Jesus, ela tem que ser cristocêntrica. O centro da igreja de Jesus é Ele, não somos nós, né? E eu quero desejar no meu coração e para vocês, que vocês venham mudar esse paradigma que se instalou aí há mais de 50 anos na Igreja de Cristo, que é o paradigma de só vir buscar para si, de só pensar em si. É o paradigma da prosperidade, é o paradigma do milagre. Irmãos, a igreja que Jesus almeja que ela volte a ser o que ela era, é a igreja que não vem até a presença do Senhor buscar a Deus pelo que Ele tem para nos dar, mas sim buscar o Senhor pelo que Ele é. Eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você já fez hoje uma declaração de amor para o teu Senhor? Você já disse que o ama, mesmo sem você não ter nada na sua geladeira? Aproveite o momento da dificuldade, aproveite o ensejo da dificuldade para mostrar para o teu Deus que não estás aqui somente pelo que Ele tem para te dar, mas que tu estás aqui pelo que Ele é, e tu estás disposto a morar até debaixo da ponte para amar a Ele. Mostre isso para o Senhor. Aproveite esse momento. Vamos quebrar esse paradigma, esse egoísmo. E eu creio, irmão, que essa é uma das pautas dessa associação. Fazer o que muitos pastores hoje não querem mais fazer. Buscar pessoas que os pastores muitos não querem mais buscar. Eu vinha conversando com a Laura. Eu chamo Laura que para mim é uma filha, né? É a Laura e o Dadá que eu chamo. Os dois estão em casa, todo mundo em Belém. Estavam lá com a gente sexta-feira, foi sábado, né? E veio conversando com ela, ela veio falando, nós vamos fazer sopa, nós vamos fazer um projeto, vamos escrever no papel, falar como nós estamos montados, a nossa assistente social, o nosso contador, e vamos fazer sopa, vamos fazer vários projetos, pai. Ela me chama de pai, né? E naquela hora o Senhor deu uma revelação. Confesso que eu não tinha nenhuma palavra para dizer aqui hoje. Estava orando, clamando, viu, doutor? Eu estava clamando para Deus dar algo aqui, né? Porque pregar algumas coisas é difícil. Tem gente aqui que sabe pregar até melhor que eu, né? Tamanha é a responsabilidade. Né? Tamanha é a responsabilidade. E eu creio que essa associação, ela veio para somar, não somente somar com a presidência dessas igrejas que estão aqui representadas por cada pastor, mas elas vieram para somar no reino de Deus. E Deus me mostrou que isso vai crescer muito. Já na primeira reunião, todo mundo arrumadinho de preto, né? Todo mundo com uma indumentária ali, ideal para uma bancada, uma mesa de leitura. E eu creio que já deu tudo certo em nome de Jesus. Eu vou encurtar esta mensagem, porque realmente a glória não nos espera, né? E quero desejar no fundo do meu coração que da próxima vez que eu venho aqui, deixa o Senhor ter uma revelação. Confesso que eu não tinha nenhuma palavra para dizer aqui hoje. Estava orando, clamando, viu, doutor? Eu estava clamando para Deus dar algo aqui, né? Porque pregar algumas coisas é difícil. Tem gente aqui que sabe pregar até melhor que eu, né? Tamanha é a responsabilidade. Né? Tamanha é a responsabilidade. E eu creio que essa associação, ela veio para somar, não somente somar com a presidência dessas igrejas que estão aqui representadas por cada pastor, mas elas vieram para somar no reino de Deus. E Deus me mostrou que isso vai crescer muito. Já na primeira reunião, todo mundo arrumadinho de preto, né? Todo mundo com uma indumentária ali, ideal para uma bancada, uma mesa de leitura. E eu creio que já deu tudo certo em nome de Jesus. Eu vou encurtar esta mensagem, porque realmente a glória não nos espera, né?
E quero desejar no fundo do meu coração que da próxima vez que eu venho aqui, nesta reunião, vai ter bem mais ministros do que o que já tem aqui hoje, né? Então eu quero também, só para ratificar, para acrescentar na minha prática, né? Paulo ele diz assim, ele diz que nós somos o conselho de Cristo para os que se salvam, verdade, mas também somos para os que se perdem. E para eles, certamente, nós somos cheios de morte, para a morte, mas para aqueles cheios de vida, para a vida. E por que isso? E por que isso? Sabe por quê? Eu me lembro da parábola do semeador. Quando eu olho para essa palavra aqui que Paulo escreveu, eu me lembro da parábola do semeador. Havia um certo semeador que ele lançou 3 sementes em 3 terras diferentes. Lançou semente numa terra seca. Aquela semente morreu e não cresceu, certamente. Mas ele lançou semente também numa terra que tinha muitos espinhos. Também essa semente, ela cresceu, mas não cresceu tanto. Mas ele lançou semente em uma terra boa e uma terra fértil, que cresceu, que se transformou num lindo vegetal e deu uma grande árvore frondosa e frutífera. E por que Paulo nos comparou? Por que Paulo fez esse paralelo, dizendo que nós somos vida para os que têm vida e somos morte para os que estão nas trevas? Sabe por quê, meu querido? Porque quantas e quantas vezes nós não pregamos para as pessoas que são terra seca? Eles morrem, mas eles não vêm para Cristo, né? Eu sou meio calvinista, viu? Eu sei que a Igreja Assembleia de Deus ela é baseada na teologia de Armínio, mas eu tenho aí umas certas concepções de Calvino, né? Eu não vou nem falar disso aqui, tá? Mas eu acredito muito, irmão. Eu acredito muito que o povo que vai morar para o céu, ele já é um povo escolhido por Deus. Eu sei que você pode até discordar de mim, né? Mas eu acredito que já lá no céu, o Senhor já escreveu e já escolheu aqueles que são dele. Sabe por quê, irmão? Porque se todo mundo fosse se salvar, o inferno não teria razão de existir, né, irmão? Por isso, irmão, que tem pessoas que nós somos morte para eles, porque a vida para eles é o mundo. Eles não querem saber das coisas de Deus, eles não querem ouvir aquilo que nós temos para falar, para pregar. Entra por aqui e sai por aqui. Sabe o que é isso, irmão? É terra seca, é gente que é terra seca. Isso desgasta a gente. É verdade. Você diz assim, pastor, tem vida boa, o bispão aí vem na Cadonete dele aqui, eu já vi aqui uma fronteira, isso é melhor. Aí a bispa lá anda em cartão novo, né? Tem moto. Olha o bispo Daniel, né? Tem moto, tem carro, os filhos se vestem bem, vai passar 15 dias na casa do pastor. Irmãos, os dramas que a gente vive, eles fazem com que a gente olhe para coisas materiais e não tenhamos nenhum entusiasmo em tê-las. Tamanhos são os dramas. Sabe qual é a maior vitória do pastor, irmão? A maior vitória de um pastor é ele poder ver uma igreja que funciona. A maior vitória de um pastor, irmão, é ele ver a ovelha no pasto. A maior vitória de um pastor é saber que ele passou a noite orando e no culto de domingo a irmã Maria pega o microfone e diz assim: pastor, eu tenho um testemunho para contar, meu irmão e minha irmã. A nossa vitória não é carro, não é casa, não é bens materiais. Isso é consequência da nossa vida, da nossa comunhão, do nosso serviço prestado para o reino de Deus. Mas a verdadeira vitória de nós pastores é para você bem, é para você contar testemunho, é para uma igreja que funciona, é para uma igreja que é disposta a fazer a obra de Deus. Esse é o maior laurel, esse é o maior prêmio que o pastor pode receber. Carro bom é consequência do nosso esforço. Todo pastor, irmão, ele sempre apresenta 10 anos a mais do que a idade que ele tem. É verdade. Mas eu pergunto a idade desse pessoal aqui. Tem gente com cara de 40, mas só tem 30. Se eu disser que eu tenho 55 anos, vocês não vão acreditar, você não dá 70.
Sabe o que é isso, irmão? São os dramas que nós vivemos em secreto e só nossa esposa e nossos filhos sabem, irmão. Você chega na casa do pastor e vê tudo chique, bonito, isso aí interessa. A gente está preocupado, irmão, não é com a prestação, não é em trocar de carro. A gente está preocupado com a vida das pessoas. Se você não está, então mude os seus conceitos. Porque quando você mudar os seus conceitos, quando você mudar a sua concepção, quando você mudar a sua visão, você será mais abençoado por Deus. Vai chegar o tempo de amadurecimento. Esse é o tempo ideal para que Deus te exalte aqui nesta terra. E que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Outro dia eu cheguei para Deus e disse: Deus, eu vou vender essa caminhonete. Eu vou ficar no carro pequeno. Para que eu quero esse carro? Eu sou dono de